Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na carta aos Colossenses capítulo 2, versículos 2 e 3, que diz: Esforço-me a fim de que o coração deles seja animado, estando vós unidos em amor e juntos alcanceis toda a riqueza do pleno entendimento, para que possais conhecer perfeitamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ao meditar sobre esses versículos, o Senhor me levou a refletir sobre algo que vem me fazendo aperfeiçoar aquilo que o Senhor tem entregue a nós todas as manhãs. A palavra revelada por intermédio do Espírito Santo, para que haja o entendimento de quem é Cristo em nós. Estamos vivendo dias que o Senhor tem nos direcionado a viver de uma maneira mais intensa em relação a obedecer a sua voz e buscar o entendimento através do conhecimento de Cristo. Tem se criado uma perspectiva de que a igreja, a estrutura, é mais importante que seu Criador e que suas atividades são mais significativas do que seu gerador. Como assim? Criou-se a política do ativismo e que ministério ou chamado é cumprir todas as nuances de um bom empregado para a estrutura empresarial chamada igreja, sabendo que isso está tirando o foco do verdadeiro evangelho pregado por Cristo, que nos revela um direcionamento diferente, pois é necessário sim congregarmos, para podermos cumprir um princípio ensinado para sabermos discernir sobre o posicionamento em relação à vontade do Senhor e ajudarmos nossos irmãos, os domésticos da fé. Por isso que Paulo descreve algumas orientações na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 19 a 25, que diz: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. E tenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa mútua congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Mas o que é congregar? Congregar é reunir, agregar e juntar. Congregar é nos reunirmos em nome de Jesus para nos edificarmos mutuamente, adorarmos a Deus comunitariamente e nos equiparmos para a evangelização do mundo. Tenho certeza de que é isso que Jesus espera de cada um de nós. Por isso que Jesus disse algo muito importante para esse contexto, lá no Evangelho segundo Mateus capítulo 18, versículo 20, que diz o seguinte: Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Você compreende a profundidade daquilo que acabamos de ler? O Senhor só está presente quando estivermos em determinado lugar, em nome dele. Então não podemos entender que nosso voluntariado no Senhor de servi-lo seja substituído pelo nosso orgulho de estar em sua casa, congregando simplesmente para satisfazer a necessidade humana. Isto é ser hipócrita e não cumprir aquilo que acabamos de ler e principalmente dar atenção àquilo que Paulo faz, um adendo importante dizendo que é para agirmos da seguinte maneira: cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteireza certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, e tenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Você está conseguindo entender que há uma necessidade de congregarmos, mas de uma maneira correta, conforme ensinado, para que sejamos edificados e possamos prestar nosso culto racional ao Senhor, não ficando preso às circunstâncias desta terra? Porque o Senhor nos chama para termos o conhecimento de Cristo, ou seja, conhecer quem Cristo é em nós e o que nós somos nele.
Pois se professamos que queremos a sabedoria que vem de Deus, temos que ter esse entendimento, no qual foi dito também lá no livro de Provérbios, capítulo 9, versículo 10, o seguinte: para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem a compreensão das coisas. E essa santidade está em nós através de Cristo. Por isso que vemos essa verdade descrita lá na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Você compreende que em Cristo tudo é revelado, possa ser bom ou ruim, pois nosso processo de limpeza passa pelo crivo do entendimento e do conhecimento de quem somos nele agora. Por isso que falamos tanto aquele versículo que está em Oséias capítulo 4, versículo 6, que diz: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Mas com o entendimento de que esse descrito estava falando diretamente ao povo que não compreendia o que era servir, obedecer, buscar, entregar, renunciar e fazer a vontade do Senhor, mesmo sabendo quem Ele era. E não queriam ouvir a sua voz e viver seus princípios e promessas. Por isso o conhecimento, ou seja, conhecer ao Senhor e viver sua vontade. E quero te fazer essa pergunta: você conhece ao Senhor a ponto de compreender a transformação que aconteceu em sua vida através de Cristo e sua dependência real pelo Espírito Santo? Ou está tão preso às condições estruturais de determinado templo religioso que não consegue compreender essa verdade que cura, transforma, liberta e nos dá a direção para a vida eterna? O povo no tempo de Oséias tinha esquecido desse princípio, pois o que interessava eram suas vontades, seus desejos e seus posicionamentos. Pois a palavra é clara e tem nos ensinado que tudo é através de Jesus e do Espírito Santo. O Senhor, o nosso Deus, fez com que o nome de Jesus fosse acima de todo nome, como vemos descrito na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 9 a 11, que diz: por isso Deus também o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sua autoridade é notória e sua presença é real. Por isso que Paulo descreve na carta aos Efésios, capítulo 1, versículos 17 a 23, os seguintes dizeres para nossa orientação: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade, domínio e todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Permita compreender essa profundidade e essa realidade todos os dias de sua vida, e viva a plenitude do Senhor e desfrute de tudo que Ele preparou para você nesse dia. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por mais este dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito e da maneira que o Senhor tem feito. Gratos por este fôlego de vida. Gratos por ter nos ensinado e continuar nos ensinando como proceder, como caminhar, como orar, como buscar e tudo o que o Senhor preparou para nós. Faça com que essa verdade cada vez mais seja nítida
diante dos nossos olhos. Que venha o seu reino, que estabeleça o seu querer, a sua vontade, que se cumpra tudo aquilo que o Senhor nos chamou e nos ordenou. Que nada fique da maneira que está, antes tudo seja transformado para louvor da sua glória. Somos gratos ao Senhor por esse dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Livra-nos do mal, livra-nos da tentação, não deixe faltar o pão na mesa deste teu filho, antes dê a revelação da abundância do seu querer, para que a sua graça e a sua glória sejam cumpridos, manifestos e revelados. Somos gratos a ti. Muito obrigado. Assim consagramos o nosso dia, a nossa vida, consagramos ao Senhor tudo o que somos e o que temos, para que o seu nome continue sendo glorificado e exaltado em tudo o que fizermos. Muito obrigado, assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.